Pessoal, segue o vídeo do assunto permutação com elementos repetidos. Os objetivos são efetuar cálculos envolvendo os agrupamentos de permutação, arranjo e combinação, resolver problemas utilizando noções de arranjo simples, permutação e combinação simples. Bom, pessoal, como o próprio título já diz, permutação com elementos repetidos é quando você percebe num dado conjunto de elementos, uns aparecendo mais que outros. Olha só, vamos ver esse exemplo aqui. Repare na palavra amar. Se você permutar, mudar de posição esse A com esse outro A, ainda teremos o mesmo anagrama. Vai continuar a palavra amar. E como é que a gente faz então para eliminar esses anagramas repetidos? Você vai dividir o fatorial do total de elementos. Eu anotei a formulinha aqui, não é nada demais essa fórmula, é bem simples entendê-la. Vou mostrar agora para vocês. Eu tenho aqui, ó, P de N, alfa, beta, gama, reticências, essas letrinhas gregas, que é igual n fatorial, que é o total de elementos, dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial e reticências. Esse alfa, beta, gama são a quantidade que cada elemento se repete, ok? Eu deixei um enunciadozinho aqui, ó. Um conjunto foi escrito com n elementos. Um dos elementos foi repetido alfa vezes, o outro foi repetido beta vezes e assim por diante, até um elemento repetido gama vezes. O número de permutações que se pode obter com os elementos então você faz o total de elementos no fatorial dividido pelo fatorial da quantidade que cada elemento se repete. Então a palavra amar, você percebe o A aparecendo quantas vezes? 2 vezes. Então eu monto permutação, eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui é o N, é o total. Eu tenho aqui, ó, parecendo até que está elevado, né? Eu vou colocar o número 2, ok? O 1 não precisa colocar, né? O M aparecendo uma vez, o R uma vez, não. Quando é 1, você não precisa fazer isso. O 2 mostra que um elemento desses 4 aqui repete 2 vezes. Então eu tenho fatorial do 4 dividido por 2 fatorial. Então, permutação 4, 2 vai ficar 4 fatorial, eu vou descer o 4 até 2, dividido por 2 fatorial. Aí você corta aqui, 4 vezes 3, 12. Ou seja, existem 12 anagramas possíveis com a palavra amar. Se a gente não divide por esse 2 aqui, eu teria um fatorial da forma que nós estávamos estudando, permutação simples. Quando não havia repetição de elementos, eu teria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu teria 24 anagramas, o que é um erro. Eu teria 12 anagramas repetidos. Por exemplo, se eu mudo esse A com A, eu vou continuar tendo a palavra amar. Se a gente escrever, por exemplo, aqui o anagrama R-A-A-M, é um tipo de anagrama. Se eu permutar esse A com esse A, eu continuo tendo o mesmo. Quando você divide pelo total de que cada elemento se repete, você elimina esses anagramas repetidos. Então, assim ficaria errado. São 12 anagramas possíveis com a palavra amar. Então, não se apegue à fórmula pensando ser difícil trabalhar com ela. O exemplo 1 aqui. Quantos anagramas possui a palavra batata? Você já percebe que a palavra batata tem elementos que se repetem. Por exemplo, o A, que se repete 3 vezes, e o T, que repete aqui 2 vezes. Então, não é uma permutação simples, é uma permutação com elementos repetidos. Você vai contar total de elementos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho total de 6 elementos e aqui em cima eu indico a quantidade de vezes que cada elemento se repete. Com exceção do 1, como eu já falei, né? O elemento que aparece uma vez, você não precisa escrever o 1. Então eu tenho o A 3 vezes, tanto faz colocar o 3 primeiro ou 2, tá? No caso aqui o T repete 2 vezes. Eu coloquei 3,2, poderia vir um 2 aqui e o 3 aqui, isso não importa. Então, nós temos 6 fatorial, o total aqui em cima, dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Observe bem a fórmula, reticências indicando até quando você perceber que ainda tem elementos repetindo mais de uma vez, você vai colocando. Então, era só para isso. Agora, eu vou descer esse 6 até o maior do de baixo. É uma estratégia que a gente segue para facilitar. Eu paro aqui no 3, ó, que é o maior do de baixo. E esse 2 fatorial, ele é 2 fatorial, é 2, vou fazer bem aqui, ó, 2 vezes 1, que dá 2 o resultado. Então, eu deixo ele aqui prontinho, já resolvido. Repare que eu não coloquei exclamação, eu já desenvolvi 2 fatorial, que é o próprio 2, né? Agora, eu posso eliminar aqui, ó. Na verdade, a gente divide, né, que vai dar 1 aqui e 1 embaixo. Esse 2 aqui, se você quiser dividir, ó, 4 dividido por 2, ó, você pode dividir. Esse resultado aqui resulta em 2. Então, teremos 6 vezes 5, 30 vezes 2, 60 vezes 1 aqui,
60. Como eu tenho 1 aqui, né, quando corta, na verdade, fica 1, nem precisa colocar. Então, são 60 anagramas que conseguimos com a palavra batata. Lembrando que, se eu pego lá, batata, se eu pegar esse T, trazer ele para cá e esse T para cá, continua o mesmo anagrama. Então, esses casos foram eliminados quando você divide aqui, ok? Número 2, exemplo 2. Com relação à palavra infinito, determine, letra A, o total de anagramas. Então, quando a gente tem repetição, você vai contar quantos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8. E aqui em cima você coloca a quantidade que cada elemento se repete. Por exemplo, a letra I, olha aqui, 1, 2, 3, são 3 vezes. O N aparece 2 vezes. E é isso, né? O O uma vez, o T uma vez, não precisa. O F uma vez, não precisa colocar quando é 1. Então, eu tenho 8 fatorial dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Eu vou descer o 8 até o maior do de baixo, então vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Então, a gente já sabe que divide aqui, né? Fica 1, esse 1 não tem necessidade de colocar ele aqui. O 2 fatorial, resolvendo, 2 vezes 1 dá 2. Eu posso muito bem dividir aqui agora esse 8 por 2, se você quiser, ou esse 4 aqui por 2. Ó. 4 dividido por 2, que fica 2. Então, vai ficar 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, vamos fazer a continha aqui, né? 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 5, 30, mais 3, 33. Então, deu 336 vezes 5 vezes 10. Se você quiser fazer 5 vezes 2, 10 e multiplicar, facilita, né? Então, eu tenho 336 vezes 5 agora. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 3, 15, 3, 18, sobe 1. 5 vezes 3, 15, 1, 16. 1680. Agora, vezes o 2 aqui, ó, que é o 4 dividido por 2, né? Vezes 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 6, 12. 1, 13. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Então, eu tenho 3.360. Se você tivesse pego aqui, aqui deu 336. 5 vezes 2, 10. Fica 336 vezes 10, é só colocar um zero. Olha aqui, 3.360. Então, são 3.360 anagramas. Letra B. Quantos anagramas começam pela letra N? Então, a gente tem a palavra lá infinito e vai raciocinar da seguinte forma. Quando é permutação com elementos repetidos, você olha, tanto faz ser esse N ou esse outro N, você vai fixar ele no início. Então, fixando, por exemplo, esse N, vai ficar assim, ó, N, aí vem o I aqui, né? Aí vem infinito. Eu só peguei o N aqui, que estava depois do I, joguei ele no início. E vai olhar para ele e falar assim, fica aí, você não sai dessa posição. Agora, pessoal, ao invés de 8, eu tenho quantas letrinhas? Eu tenho 7. Por que isso? Porque o N eu fixei aqui no início, tá bom? Então, eu vou trabalhar com uma permutação de 7 elementos, sendo que eu só conto com a permutação, com a mudança de posição dessas letras. Esse N fixou. Então, eu tenho o I repetindo agora, somente o I. Ó. O N, eu não conto ele sendo repetido, pois eu fixei ele no início, tá? Eu estou contando quantos anagramas sendo o N no início. E tanto faz ser esse ou esse. Você não tem que multiplicar por 2. É a mesma coisa. Ao dividir, né, quando a gente faz essa divisão, já elimina esses que são dobrados, que são a mesma coisa. Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, eu desço 7 até o 3 fatorial. Aqui, divide aqui, né? Vai dar 1. Então, eu tenho 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5. Se você fizer aí, vai dar 210. Vezes 4, 840 anagramas. Quantos anagramas começam pela letra I? Então, você vai olhar para a letra I e vai fixar ela. Então, já temos o I no início, tranquilo. O que a gente faz aqui, ó? Olha para esse I e fala, I, fica aí quietinho no seu lugar. A gente não conta com ele, conta só com esses agora. Então, nós temos uma permutação de 7 elementos, sendo que o N repete 2 vezes e o I repete 2 vezes. Um desses I está fixo aqui, ó, no início. Então, eu tenho permutação 7, 2, 2. Então, eu vou fazer 7 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Eu vou descer o 7 até o 2 e cortar com um desses dois aí, ó. Aí, eu paro aqui, né? Parei antes, coloco a exclamação, deixo um 2 fatorial aqui e esse outro 2 eu vou resolver. Resolvendo 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. Eu vou cortar esse 2 com esse 2 e vou fazer essa continha aqui, ó. 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210. 210 vezes 4, 840. Se você quiser, pessoal, tem esse 2 aqui, ó, poderíamos ter cortado aqui com esse 2 também, né? Já que eu não fiz, né, vamos continuar aqui o nosso cálculo. 840 vezes 3, vou fazer a continha aqui em cima.
3 vezes nada, nada. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 8, 24. E 1, 25. Deu 2.520. Então, esse resultado aqui é de 2.520 dividido por 2. Então, a metade de 2.000 é 1.000 e a metade de 520, 260. Então, nós temos 1.260 anagramas que começam com a letra I. Bom, a letra D, pessoal, vou apagar isso aqui e já volto para a gente fazer ela bem aqui nesse espaço. Então, a letra D bem aqui. Quantos anagramas começam e terminam pela letra I? Eu vou repetir a palavra infinito. É sempre bom você fazer isso, até porque você visualiza melhor. Então, eu quero letra I no início e letra I no final. Então, eu já deixei esse I aqui no início e vou escrever aqui, ó. Deixei esse I aqui. Agora, esse I eu vou transportar ele lá para o final. Assim, ó. Eu peguei o I que estava aqui, né, e passei ele para cá. Então, eu falei para ele, fica aí, e esse outro I também, fica aí, quietinho. Então, nós temos, para permutação, somente isso daqui, ó, somente essas letras. Então, eu tenho permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, sendo que somente o N agora se repete. Eu não conto com esse I nem com esse aqui para permutar. Então, eles estão descartados aqui, né? Somente esse I agora. Então, olhando para esses que ficaram, esse I não repete. Somente o N, 2 vezes. Então, eu tenho 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu vou descer o 6 até o 2 fatorial. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E deixo o 2 fatorial aqui, ó. 2 fatorial com 2 fatorial pode cortar. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360 anagramas que começam e terminam com a letra I. Valeu? Vamos para o último exemplo. Uma pessoa encontra-se no ponto A, ela está bem aqui, ó, e deseja deslocar-se para o ponto B, aqui, ó, andando apenas nas direções para cima e direita. Aqui a gente não vai entrar naquela situação da física, né, que toda direção tem 2 sentidos, enfim, para cima, para baixo, direita, esquerda. Enfim, a gente vai só discutir o que está aqui. Determine quantos caminhos diferentes a pessoa pode escolher para ir de A até B. Ou seja, a pessoa está aqui, só pode ir nessa direção, ó, para cima e para a direita. Ou seja, a pessoa não pode vir bem aqui em cima dessa linha e falar assim, eu vou voltar aqui e contornar por aqui. Não, esse caminho não é válido. Ela só pode subir ou avançar para a direita, ok? Pessoal, para matar bem rápido essa questão aqui, é o seguinte. Você vai analisar qualquer caminho até B. Só um caminho você analisa. Você vai contar aqui, ó, quantas vezes a pessoa tem que subir. Vamos fazer esse caminho aqui, ó, no formato aqui, ó, tipo um L deitado aqui, ó. Então, a pessoa tem que ir quantas vezes para cima? 1, 2 vezes. Então, eu tenho C 2 vezes, ó, cima, cima. Agora, quantas vezes ela tem que ir para a direita, até chegar no ponto B? Ó, 1, 2, parou aqui, 3. Então, eu tenho direita, direita e direita. Só isso, você analisa um caminho. Ah, mas se eu fizer o contrário, funciona? Funciona. Olha só, o C apareceu 2 vezes, o D 3 vezes. Você pode fazer essa mistura aqui de símbolos que representa cima e direita, do jeito que você quiser, respeitando o total, né? 3D e 2C. Se eu colocar um D aqui, um C aqui, um C aqui, um D aqui e um D aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Olha só, vou mostrar para vocês, ó. Direita, uma, aí cima, cima, né? Parei aqui, ó, tô aqui, ó. Eu vim aqui, ó, direita, cima, cima. Agora eu tenho direita 2 vezes, ó. Direita, direita. Cheguei no B, ó. Tá vendo? Então, você só analisa uma situação que serve para todas. Então, olha para essa situação e pensa o seguinte. Eu tenho quantos símbolos? Eu tenho 5. Então, eu coloco o 5 aqui. Eu tenho o C que se repete quantas vezes? 2 vezes. Eu tenho o D que se repete quantas vezes? Opa, 3 vezes, né? Então, coloca 3 aqui. Ó. Pronto. Só resolver isso aqui, você descobre quantos caminhos são possíveis aqui. Ó. Eu coloco 5 fatorial aqui em cima. 2 fatorial aqui, 3 fatorial, essa ordem aqui tanto faz, tá? Eu vou descer o 5 até o maior do de baixo. Parei bem aqui no 3, ó. O 2 fatorial eu sei que é 2 vezes 1 que dá 2, já eliminei o fatorial, a exclamação. E o 3 fatorial eu deixo ele aqui, ó. Deixo ele aqui, ó. Tá coladinho a vezes, né? Vou cortar esse carinha com esse. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, né? Aqui quando a gente corta fica 1, ó. 2 vezes 1 que fica 2. 20 dividido por 2, 10. Então, eu tenho 10 caminhos. Você pode simular aí, ó, qualquer caminho. Sem olhar lá, você pode pegar aqui, eu quero primeiro direita, depois cima,
direita, cima, direita e vou testar para ver. Vamos lá, vamos testar aqui. Ó. Eu pego aqui, ó, direita, cima, tô seguindo lá, ó. Tô aqui, ó. Aí direita novamente, beleza, parei aqui, cima, né? Fui para cá e depois direita. Olha aí, cheguei no B, ó. Então basta utilizar esse raciocínio. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, volta aí e assista novamente a resolução dos exemplos para vocês ficarem craques aí com permutação com elementos repetidos. Essas são as atividades, tá aqui, número 1, 2, 3 e 4. Próxima aula eu venho com a correção. Valeu?